Mike vs Takemichi, uma luta que todos estavam esperando para ver, de que eles iriam se reencontrar e ter uma batalha épica. Só que isso não é bem o que aconteceu agora e vamos lhe mostrar tudinho no nosso review. E então, se vocês querem saber tudo o que aconteceu, já se inscreva aqui embaixo e deixe o sininho ativado para receberem todas as notificações que estamos tendo toda semana. E vamos dar início a um dos capítulos mais rápidos de toda semana que tivemos de Tokyo Revengers. Desde o capítulo passado, todos ficamos pensando o que aconteceria com Takemichi, que estava sendo espancado pelo Sano Manjiro, e se eles iriam lutar e o nosso protagonista revidando em uma batalha épica entre os dois, ou caso tivesse mais mortes, porém o capítulo de hoje nos decepcionou, e isso também inclui os outros fãs de Tokyo Revengers. E no review de hoje farei de uma forma um pouco diferente, colocando mais críticas e o nosso ponto de vista, porque depois de ler disso não podemos mais aguentar. Tendo dito isso, vamos dar início, que já demonstra o último painel que nós vimos no 233. O Mike estava de verdade com vontade de matar o Takemichi, mas então aparece uma tela preta, significando que Hanagaki desmaiou no meio dos socos. E sendo sincera, eu esperava muito mais de momentos de clímax como esse, mas a cena já é cortada para o protagonista em uma cama de hospital cheio de bandagens, aparelho de respiração, um gesso no braço e todo machucado, que teve provavelmente de ser atendido de emergência. E Kokonui aparece em seu lado com o rapaz finalmente acordado, depois de ficar inconsciente por 3 dias inteiros. Mas por que o Kokonui estaria visitando ele? Será que ele recebeu alguma ordem ou de Mike? Ou pelo que vimos no capítulo anterior, que ele aparentava preocupado e queria parar o seu líder de espancar o Takemichi. Mas como vimos, esse plano não funcionou muito bem. Porém então, como Hanagaki estaria vivo, sendo que ele ficou inconsciente e todo arrebentado à beira da morte? Quem o salvou foi Senju, que deve ter interferido no meio daquele massacre, mas ficando de frente, e é claro que não era isso. Sem ser páreo para o Mike naquelas condições. Na verdade, eu já mencionei uma vez e irei repetir novamente. Não há nenhum sentido em colocar as 3 deidades no mesmo nível se o autor tem medo de fazer o favorito dele, o Mike, ser mais fraco ou ter outra pessoa em seu mesmo nível. Mas é aquilo, ele treinou durante anos somente karatê e do nada ficou forte e poderoso. Mas isso é um caso completamente à parte. Para quem estava aguardando um combate épico entre Senju e Mike, duas das deidades, que ela fosse sacrificar no lugar de Takemichi e serem como sua visão, ela morrendo, porém cumprindo sua promessa. Meus parabéns, vocês ganharam somente um flashback sobre como tudo aconteceu. Kawaragi Senju se curvou perante Mike, implorando para que o conflito tivesse um fim. E se isso ocorresse, a Brahma seria dissolvida. E assim que aconteceu. A Guerra das 3 Deidades foi finalizada com 2 mortes, Draken e Terano Salt, colocando a gangue Canto de Manji no topo de todo o Japão depois de terem derrotado todos os outros 2. Se esse arco for finalmente finalizado dessa forma, foi realmente de uma forma muito rushada e também um pouco chata, já que as batalhas duraram pouco e tivemos pouco desenvolvimento. E depois de contar tudo isso, quem nós gostamos de chamar de secretária do Mike foi embora com um sorriso no rosto, dizendo que ele deveria se recuperar, e Senju teve que desfazer uma toda gangue somente para salvar o seu amigo, que agora já não podia mover nem mesmo um dedo, já que ele poderia ter realmente morrido, já que aquele não era mais aquele antigo Mike, que Naboten havia pedido ajuda para ele e voltou no tempo, e Takemichi já não estaria fazendo nada, pelo menos não até agora. E depois de um tempo internado, um de seus amigos aparece para ele, Shifuyo, que estava de cabeça baixa e depressivo, mencionando que havia ido no funeral de Draken, que estavam presentes os ex-membros da Toman, mas para um funeral de um personagem tão amado por muitos fãs, deveria ter tido muito mais destaque. Da mesma forma que colocaram destaque no funeral da Emma, e não somente um flashback mostrando 2 ou 3 cenas. Depois que Shifuyo ficou pensando, ele não conseguia entender o que havia de errado com Takemichi. E nós fazemos a mesma pergunta, o que há de errado com você, Takemichi? E se ele encontrou uma pergunta de Draken no futuro que estava lá, em que estava antes, por que agora ele estaria morto? Por que ele voltou para o passado se as coisas estavam indo tão bem naquele futuro? E essa pergunta vem na nossa cabeça toda semana,
semana, de que o Takemichi poderia ter ficado no futuro perfeito, sem se importar com Mike, que nunca fez praticamente nada por ele, no máximo derrotar uma ou duas pessoas mais fortes do que ele. Desde o início, o objetivo do mangá era manter a Hinata Tachibana viva e Black Meat se casar com ela, isso que ele conseguiu no arco passado e largou tudo pelo Mike. E Shifuyu fala algo que nos surpreendeu ainda mais, que é culpar o Takemichi pela morte do Draken, gritando com ele com lágrimas no rosto. Mas onde é que ele estava também naquele momento? Mas ao mesmo tempo, no painel seguinte, ele colocou a mão na boca imediatamente, como se tivesse arrependido de ter dito tudo aquilo para o seu amigo. Isso ao mesmo tempo pode ser considerado uma quebra de personagem ou não para o Shifuyu, já que mesmo sendo seu amigo, todos ficariam com raiva ou ressentimento ao ver uma pessoa que era próxima deles morrer, ainda mais quando ela sabia que estava viva no futuro. E Shifuyu começa a se desculpar pelo que ele tinha falado, porém o próprio Takemichi diz que está tudo bem, era tudo verdade. Tudo que ele fez era culpa dele mesmo, ficando na cama olhando para o teto com seus olhos mortos ao vê-lo, pedindo para que tivesse um tempo sozinho sem ninguém ao seu lado. E Shifuyu acaba concordando com isso, saindo da sala de hospital lhe desejando que ficasse melhor logo. Assim ele vai poder socar nele e arrebentar a sua cara com todo o seu coração e alma, com certeza para poder aliviar toda a raiva que ele estava pela morte do Draken. E pela primeira vez na história, depois de mais de 20 capítulos, Hinata Tachibana ressurge dos mortos, com flores em mãos, vendo Shifuyu sair da sala, que estava falando praticamente nada, somente que estava tudo bem. E ela estava confusa, vendo o amor de sua vida a uma boa distância segura, querendo trocar as flores que estavam em seu quarto. E Takemichi, que ainda estava de cama, começa a pensar consigo mesmo, de que ele não quer mais envolver ninguém dali pra frente. Ouvimos essa frase uma vez antes e não sabemos se ele será capaz de fazer isso, dizendo que teria que lutar as suas batalhas por si mesmo. Possivelmente estamos teorizando de que ele vai usar a Brahman que foi dissolvida para poder recriar a sua própria gangue, até mesmo chamada de Black Dragons como verdadeiro líder, ou a Tokyo Demand novamente, que deveria ter sido desde o início dele quando ela foi dissolvida, indo de frente contra o invencível Mike. Isso sim que seria uma grande reviravolta, retornando aos arcos em que o Takemichi realmente estava liderando. E ele pode muito bem fazer isso outra vez. Ele não é um protagonista fraco ou que só vive chorando, mas sim poderoso. Já que todos consideram ele parecido com Shinichiro, é mais do que justo ele criar uma gangue que vai estar no topo do Japão. E se vocês gostaram desse capítulo, já deixa o like aqui embaixo nesse vídeo, que nós estamos trazendo sempre mais reviews e novas playlists, e esperamos ver vocês também no próximo vídeo.